de número 104, Direito Sagrado. É uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Comentário de Emmanuel. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. O ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre, competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não remove e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Achei interessante, né? Uma lição muito interessante para a gente pensar um outro ponto de vista. E aqui nos diz: cooperar. Então vamos lá, direito sagrado. Qual é o nosso direito sagrado? Isso é importante nós termos na mente, né? Então Paulo fala uma carta aos Filipenses dizendo assim: porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha que interessante. Então, cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui o objetivo da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Então aqui ele está falando, está mostrando um quadro para nós, uma comparação. Engraçado que quando nós entramos numa empresa, quando nós trabalhamos para o governo, se nós formos funcionário público, nós queremos ser notados, vistos, né? Pelos administradores daquele serviço público ou daquela empresa. Não é isso? Queremos ser vistos, queremos ser notados. Inclusive, para isso, às vezes a gente damos o máximo da nossa capacidade, do nosso talento, da nossa dedicação. Às vezes,
até ficamos fora de hora, fazemos horas extras e não ganhamos nada para agradar aqueles que estão acima de nós, para sermos bem vistos, né? Isso é muito comum nas empresas, serviço público. Geralmente, alguns dizem assim, isso é uma ambição, né? Nós temos ambição, nós queremos crescer, nós queremos ser notados dentro da empresa. Bom, ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir. Institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Então deve haver uma confiança para que nos administradores, eles devem saber administrar e serem justos nessas administrações, porque são eles que serão responsáveis por partilhar as responsabilidades para cada trabalhador. Tem que ser justo para que não sobrecarregue ninguém, e tem que saber fazer, porque as tarefas que irão fazer têm que contribuir para o sucesso da administração, senão não adianta, eu não sei administrar, né? Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. E aí ele está falando assim, interessante, que nós deveríamos fazer isso em relação a Jesus, né? Deveríamos nós também querermos trabalhar, fazer algo para ser notado pelos espíritos superiores. Gostaríamos também de estar mais próximo deles, como quem não quer, dentro de uma empresa, estar próximo do seu chefe, do seu patrão, dos seus superiores, inclusive até se puder se posicionar com ideias para a melhoria, para o crescimento daquela empresa. Para nós seria uma honra, né? Digamos assim. Agora, quando a gente fala na empresa cristã, digamos assim, quando a gente fala no empreendimento cristão, as coisas não são muito assim. Nós não sentimos essa vontade de ser notado pelo trabalho, nós não sentimos essa vontade de participar disso, não, né? De nos aproximarmos mais dos benfeitores, dos espíritos evoluídos. Nós agimos de uma maneira diferente, somos mais acanhados nesse sentido. De preferência, a gente fica muito tempo sem fazer nada, sem contribuir, né? Boa tarde. Então, fazendo essa comparação de um com o outro, a gente vai ver que ele está dizendo assim, a reciprocidade seria a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Assim como na empresa, em toda empresa que eu vou trabalhar, eu quero ser notado, ser escolhido, ser observado e ser valorizado na empresa em que eu trabalho, seja público ou particular, como eu falei, nós também deveríamos pensar em fazer a mesma coisa nessa chamada empresa cristã. Deveríamos também querer ser notado, deveríamos querer participar, né? Deveríamos também querer ser escolhido pelos bons espíritos, pelo Cristo, por Deus, porque aí nós estamos fazendo a mesma coisa. Assim como nós queremos crescer nas empresas terrenas onde nós entramos para trabalhar, a gente entra geralmente mais simples e trabalhamos bastante, nos dedicamos para o quê? Para que ser notado e crescermos ali dentro. Essa ambição, digamos assim, né? Ela é positiva, desde que eu não ultrapassei ninguém, enganei ninguém e faça nada de errado para isso. Mas ela é positiva, eu quero crescer na empresa que eu estou. Assim também eu deveria ser na empresa do Cristo,
na empresa divina. Eu deveria também querer crescer ali dentro. Eu deveria começar com alguém que não sabe nada, de repente eu sou alguém que já sabe, que passei a estudar, de repente sou alguém que ajuda os outros, de repente sou alguém e assim vou indo, daqui a pouco eu estou crescendo. Porque a ideia nossa é nos aproximarmos cada vez mais dos benfeitores, dos bons espíritos, do Cristo, e é a evolução para nós. Então, principalmente, se você levar isso num grau máximo, que ele está dizendo aqui, no terreno da fidelidade e da compreensão, aí mais ainda, né? Porque, Guto, mas de que maneira eu poderia começar então a galgar os graus de evolução espiritual? Eu diria assim, primeiro vamos começar, como ele está nos sugerindo, a fidelidade. Nós deveríamos procurar ser mais fiel. Você vai dizer assim, será que existe hoje pessoas infiéis aos ensinamentos de Jesus? Vixe, milhares. Porque aonde está a nossa infidelidade aos ensinamentos? É todas as vezes que somos testados através de uma situação onde temos que fazer escolhas. Nós optamos ainda pelas escolhas materiais, por nos livrarmos de situações, circunstâncias materiais. Ainda não estamos muito nos preocupando com a nossa evolução e fazer o certo, em fazer o correto, em suportar o que for necessário, né, para sermos fiéis. Muitas vezes nós renunciamos com muita facilidade o bem que sabemos, o bem que podemos fazer, para fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, e ainda dizemos assim, não, isso é para ensinar, isso é para a pessoa aprender a não fazer mais com ninguém, isso é para, alguns ainda dizem assim, isso é para os evoluídos, para os santos, eu não sou santo, não sou evoluído. E não fazemos questão também de ser santo e de sermos evoluídos. Quando a gente fala da empresa do Cristo, a gente carrega esse título de que eu não faço questão não de ser evoluído, de ser santo, de ser perfeito, de fazer as coisas corretas. Perceberam isso? Mas quando falo de uma empresa, de uma outra empresa, eu quero ser famoso, reconhecido ali dentro, galgar grau de gerência, diretor, superintendente daquela empresa. E olha que eu fiz muita coisa para chegar nisso. Eu faço muita coisa, até trabalhar de graça. Eu trabalho. Mas para o Cristo as coisas são diferentes. Tá certo? Então, a fidelidade e da compreensão. Fidelidade é para que eu mantenha, a partir do momento que eu compreendo as leis, as regras, os ensinamentos do Cristo, eu vou me fidelizando àquilo, acreditando realmente que aquilo é o melhor para mim. Assim eu não vou abrir mão, tá? Eu nunca vou abrir mão em momento nenhum do bem, da bondade, do amor, dos ensinamentos do Cristo para um ato de maldade que vai resolver tudo da noite para o dia. Continuando. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Quanto mais eu entendo, e isso vem através do meu estudo, da minha reflexão, do meu esforço de buscar ampliar mais o meu entendimento, e quanto mais isso acontece, mais eu entendo, mais a expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Deveria ser assim. Como eu cresço numa empresa material do nosso mundo, eu trabalho mais, eu dou ideia para o local onde eu estou, eu às vezes fico fora de hora para resolver, eu tiro atraso de um serviço que está atrasado, ou seja, eu dou uma resposta aos meus superiores em que eles começam a prestar atenção em mim. Opa, esse funcionário é bom. Desde quando ele entrou, ele tirou atraso, tal coisa, tal rotina, ele faz tal coisa, ele consegue pegar 2, 3 tarefas e fazê-las ao mesmo tempo, ele é muito ágil, ele não falta, etc. São as maneiras de nós sermos avaliados numa empresa do mundo material. E aqui
ele está falando que para nós começarmos a trabalhar na empresa do Cristo, eu primeiro preciso crescer no entendimento. Como que eu vou crescer no entendimento se eu nem estudo? Então primeiro eu tenho que fazer o estudo. Eu tenho que entender as regras. O que Jesus queria nos ensinar? O que significava cada coisa que ele dizia? Por que ele falava aquilo? Qual a finalidade dele ter vindo ao mundo? Por que ele foi crucificado? O que aconteceu de errado? Aonde a humanidade está errando? De onde eu vim quando eu nasci? Se eu existi antes de nascer, eu passei a existir depois que minha mãe engravidou. Depois, o que é que eu vim fazer nesse mundo? Todos nós chegamos aqui e estamos lutando para viver, porque o tempo todo a vida está querendo nos tirar daqui. Através das doenças, a gente luta para comer, a gente luta para beber água, a gente luta para tudo nesse mundo. Então por que eu aqui estou? E por fim, se hoje eu morresse, eu iria para onde? O que ia acontecer comigo? Será que nós nascemos só para ficar lutando contra a morte e não entendemos ainda que é inevitável a morte? Então não teria sentido a vida, nascer para lutar contra algo que ninguém até hoje logrou vencer. Qual o sentido da vida? É isso. Enquanto eu estou por fora de tudo isso, eu não estou conseguindo participar do cristianismo. Não estou me colocando. A minha célula, eu sou uma célula desse gigante organismo, reino divino, reino dos céus. Então vamos lá. Primeiro é o entendimento do programa divino. Qual a nossa finalidade aqui? E aí então, quando a partir do momento que eu vou compreendendo mais, entendendo mais, a minha expressão de testemunho individual, ou seja, eu vou começar a participar mais desses planos divinos, principalmente da minha própria evolução. Eu vou optar daqui por diante. Eu não vou ficar mais aquele que assiste a minha própria vida passar, mas não atuo nela, porque eu nem sei o que eu tenho que fazer. Eu nem saberia o que é certo ou o que é errado, né? Então eu não quero ser um espectador da minha vida e que no final da minha vida ter passado, lá no final alguém pergunta: e aí, o que você aprendeu? E eu vou ser aquele que faz: aprendeu o quê? E o que era para aprender? Tá certo? Eu não quero ser um espectador, eu quero participar. Eu quero entender por que eu vim e o que eu tenho que fazer antes de partir, já que a morte é inevitável para todos nós. Então, o testemunho individual nos serviços do mestre. Aí ele vai dizendo assim, ó: competência dilatada, deveres crescidos. Então, a partir do momento que você vai adquirindo competência na empresa do Cristo, da evolução, da espiritualidade, da sua própria evolução, é natural que os seus deveres vão aumentando. Isso é muito natural e é o que muitas pessoas não gostam. Por exemplo, um ignorante que não acredita em Deus, nunca estudou nada, bateu, se bater nele, ele devolve. Bateu, valeu. Olho por olho, dente por dente, e eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, e pronto, acabou. Mas uma pessoa que estuda as leis do Cristo e diz que se te bater numa face, dê a outra, que a gente tem que perdoar, perdoar até 7 vezes, 77 vezes, o mesmo erro, no mesmo dia. Então, eu já não posso fazer isso, porque a minha competência, a partir do meu conhecimento, não deve permitir eu copiar, imitar ou fazer a mesma coisa que uma pessoa totalmente ignorante. Muita gente foge das escolas cristãs porque não quer se comprometer com o conhecimento. Não quer que alguém vire ali do lado e fale: mas não é você que estava estudando sobre as lições de Jesus e está fazendo igual a todo mundo aqui? Qual é a diferença? Então eu procuro me eximir desse quadro de ser um estudioso dessas questões. E os deveres são acrescidos. Outros também estudam, aprendem, mas não passam isso para outros, não só no exemplo.
Vamos supor que eu sou um pai de família, sou uma pessoa que muito estudiosa, eu leio bastante livros, leio bastante coisa, estou aprendendo muito, mas tudo que eu aprendi vai morrer comigo. Um dia alguém conversou comigo e descobriu que eu era uma pessoa muito culta, mas quem nunca conversou nunca descobriu. Nós temos muito esse egoísmo de queremos saber só para nós não passamos aos outros, então também não é legal. Mais luz, mais visão. Óbvio, isso é justiça. Se eu vejo mais, se eu tenho mais luz, eu enxergo mais. Se eu enxergo mais, eu sou mais cobrado. Óbvio. Eu tenho um filho de 4 anos e eu tenho um filho de 13 anos. Meu filho brincando com bola em casa na sala, a bola caiu na mesa e derrubou tudo que tinha ali. Meu menino de 4 anos faz a mesma coisa. Qual deles, na minha forma de enxergar, é mais irresponsável? Óbvio, de 13 anos. Então, mais conhecimento, mais será cobrado. Eu tive até um irmão que dizia que ele não queria mais aprender nada exatamente por causa dessa teoria. É melhor ele ficar na ignorância e continuar fazendo as coisas que ele achava que estava certo ou errado, do que ele aprender e ter que mudar, porque às vezes essa mudança era algo que ele ainda teria que aprender a fazer, ele não sabia fazer. Muitos homens, continuando a leitura, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, ou seja, muito inteligente em algumas áreas, né? Mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem. De pronto, semelhante edificação íntima. Puxa, então você está querendo falar assim, se eu pegar, decorar a Bíblia, se eu ler todos os livros espíritos, decorar todos eles, eu não vou evoluir. Não vai. Você vai tornar igual um CD, que você gravou tudo ali dentro, repete aquilo quantas vezes faz. Memória não é intelectualidade, não é inteligência. Memória, perdão, é intelectualidade. Memória é cultura. Intelectualidade é tudo que eu absorvo que outros homens escreveram, falaram e ensinaram. Isso é intelectualidade. Isso é bom para quem tem boa memória. Tem pessoa que ao falar, fala nome, data, hora de tudo, todos os acontecimentos. Intelectualidade. Mas não é sabedoria, nem inteligência. Eu posso ver um doutor, formado em doutorado, pneumatologista, eu sempre falo isso. Ele vai terminar a consulta dele e vai acender o cigarro. Você acha que ele não sabe o que o cigarro faz no pulmão? Óbvio que sabe. Ele é capaz de dar uma aula. Mas ainda o conhecimento dele ele em espírito não percebe aquilo como sendo para ele, né? Ele decorou, ele é excelente intelectual da área dos pulmões, mas ele não é nada inteligente e muito menos sábio. Inteligente é quando a pessoa, aquele homem lá da roça que nunca estudou, não tem o alfabeto dele, malemão aprendeu a ler. Na rodoviária ele encontra uma placa ali assim, aqueles cartazinhos escrito ali uma fotinha de uma pessoa fumando, os 56, 58 tipos de gases que a gente inala no cigarro, as fotografias de pulmão, tudo. Ele está fumando e aquele homem da roça joga o cigarro do homem e fala: vixe, nunca mais fumo. Ele não conseguiu ler nem tudo que estava escrito naquele cartaz, mas foi o suficiente para ele tomar uma atitude inteligentíssima. Ele conseguiu ligar o conhecimento que ele captou com a atitude mais eficiente dele a respeito daquilo. Inteligentíssimo. Pode não ser culto, pode não ser intelectual, mas foi inteligente.
sábio é aquele que consegue extrair conhecimentos de fontes que não são relatadas pelos homens. Ou se são, ele não teve acesso a essas fontes. Das duas ou uma. Vamos dizer assim, um sábio, um homem sábio lá no mato, lá na fazenda, tranquilo. Ele pode te dar lição de moral e falar coisas que estão escritas em livros de grandes nomes de personagens aí. Porque da onde ele tira a sabedoria é do mundo espiritual, onde os verdadeiros sábios se encontram, né? Então esse não teve contato. Outros revelam novos conhecimentos, novas teorias, nem sequer comprovada pela humanidade, e eles também são sábios, retirados das fontes do mundo espiritual. Então ele diz assim: muitos que têm essas características intelectuais desejariam acreditar no Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto. Por que que eles não conseguem? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: Guto, por exemplo, na doutrina espírita, eu dou curso de passe. Eu dou passe há muitos anos, mas eu não consigo crer tanto no passe como eu deveria, por tanto tempo dar passe e por saber todos os detalhes do passe. Eu gostaria de crer mais nisso. Eu sou um teimoso que, pelo conhecimento que eu tenho a respeito, eu não consigo negá-lo. Mas dizer que eu sinto em mim, eu não sinto. É até uma dualidade, né? Muitos religiosos dizem assim: eu conseguiria falar de Jesus, eu conseguiria dar uma palestra sobre Jesus, sobre os ensinamentos, mas se eu disser a você que eu amo Cristo, que eu daria a minha vida, que eu tenho a certeza absoluta hoje passar a viver uma vida tal qual Ele nos ensinou, não conseguiria, não sei, ainda estou longe disso, porque o conhecimento e a ação pertinente ao conhecimento é uma longa caminhada. Então não consegue. Ele diz assim: em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades. Eles não sentem, o que somente conseguirão quando se reajustarem o que se faz indispensável. Uma coisa é o que eu falo e outra coisa é o que eu sinto enquanto eu falo. E a força no que eu falo está no que eu sinto enquanto eu falo. Falar, CD é bom, hoje pendrive também estão muito bom, rádio, né, gravações, tudo isso reproduz a voz humana. E nós também reproduzimos a voz humana. A voz humana falada sem sentimento é um reprodutor de voz humana. Mais nada do que isso. É um órgão vocal, pronunciando sons, articulando palavras compreensíveis para aqueles que estão ouvindo, mas de conteúdo, de convencimento zero. Então, mas ele fala que quando se reajustarem, as pessoas conseguirem reajustar, eles vão conseguir sim. Primeiro é essa ignorância. Aí você vai falar: mas como uma pessoa é ignorante se ela é invejavelmente intelectual numa determinada área? Bom, é possível a gente entender que hoje em dia nós descobrimos as múltiplas inteligências, né? Nós temos diversos tipos de inteligência: inteligência musical, inteligência no campo da exata, inteligência na parte geográfica, enfim, nós temos múltiplas.
Muitas vezes eu sou uma pessoa, um matemático incrível, fantástico, mas eu não compreendo essas questões de espiritualidade, não consigo. Outras vezes você vai ver uma pessoa extremamente espiritualizada, mas não sabe quase escrever o nome dela, e assim sucessivamente. Então depende das inteligências, né? E outras são os caprichos que muitas vezes a gente acaricia, que ele colocou aqui, acariciamos alguns caprichos. É muito difícil eu assumir um conhecimento sem colocá-lo em prática na minha vida. É muito difícil, tá? Então, se eu assumo, eu tenho que pôr em prática. E pôr em prática, às vezes, alguns conhecimentos é exatamente ter que deixar algo que eu não gostaria de deixar de fazer, algo que eu acaricio, algo que eu gosto de fazer, né? Então, a partir do momento que eu quero colocar em prática um conhecimento cristão, eu já sinto aquela dificuldade de que uns dizem assim, e eu já vi: estou perdendo a minha liberdade. Como? Antes era eu que mandava em mim, eu fazia o que eu queria. Depois que eu encontrei esse tal de Jesus, depois que eu comecei a estar dizendo, é tudo o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. E aonde está a minha individualidade, a minha liberdade, meu direito de decidir? Imagine uma mulher querendo cometer um aborto, por exemplo, né? Um aborto. Ela quer cometer o aborto. Imagine alguém chegar para ela: mas você é cristão, sei o que é que o cristianismo fala sobre o aborto. Ela vai ficar muito brava. Eu que mando na minha vida, não é esse tal de Cristo, nem esse tal de Deus, não. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. É isso mesmo. Nós não somos fiéis aos ensinamentos, né? Até um ponto eu sou fiel, enquanto aquilo me agrada. A partir do momento que me desagrada, eu começo a não gostar muito. E dependendo do momento, eu prefiro Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus, né? Barrabás representa todos os nossos desejos, sonhos materiais, proposta de vida, ilusão, tudo, essa vida aqui. Jesus é tudo tal de reino do céu, depois dessa vida, depois que a gente morre, não dá pra gente. Então ainda somos muito Barrabás. Soltamos, todo ano a gente libera Barrabás. E agora nós estamos aqui, continuando. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. O próprio mestre também já nos tinha dito: eu não vos chamo servo, chamo-os de filhinhos, né? Lá na frente nós vamos até se chamar de irmãos. Então, mas olha só, aqui ele está dizendo assim: quando o discípulo é admitido aos benefícios da crença, ele é digno de conviver espiritualmente com Jesus, ou seja, ele vai partilhar da companhia espiritual do mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Lógico, eu confio que esse mestre Jesus é justo, é bom e é conhecedor. Não vou mais discutir com ele, e a responsabilidade aqui é bem clara: o que eu fizer de errado é minha responsabilidade, não é ele não ensinou-me a fazer errado. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra. Maravilhoso! Quando tudo está bom, tudo está perfeito, quando tudo está ótimo na minha vida, ótimo. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Muitas vezes a gente luta, estuda,
se esforça, faz reforma íntima para a gente evoluir como espírito, para a gente deixar de ficar preso nessa teia de ilusão. Queremos ver além de tudo isso, né? Afinal de contas, eu quero encontrar um sentido da vida. Eu não quero morrer sem saber por que eu nasci. Eu não quero nem sequer morrer sem saber se valeu a pena ter nascido e vivido. Quantos, de 0 a 10, qual é a pontuação minha? Eu gostaria de saber, até me classificar. Eu não quero ficar um perdido no mundo espiritual. Agora, quando é chegado, ele está falando bem claro, quando as coisas estão boas, estão claras, mas quando começa a vir a divisão das angústias, é normal, da cruz, as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, as coisas começam a não sair como a gente planeja, as coisas saem fora do nosso controle, aí as coisas começam a ficar difíceis. Quando a gente olha, a gente começa a perceber que até nós, como os apóstolos fizeram com Jesus no momento mais difícil, todo mundo fugiu, só João ficou, e era o apóstolo mais jovem, tinha 16 anos de idade. Então nós também fazemos isso quando as coisas estão apertando na nossa vida tudo. A verdade é que a gente quer deixar os ensinamentos de Jesus e fugir, né? Para resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Esses são os momentos que a gente perde as grandes chances da nossa vida. Por exemplo, alguém me faz o mal, e o mal que me prejudique bastante. Eu recupero o meu equilíbrio, o meu bem-estar, mas aquele mal praticado me deixa um prejuízo que eu ainda não consigo recuperar. Tão simples. Antes que eu consiga me recuperar desse prejuízo, essa pessoa que me causou o prejuízo comete um erro na vida dela e vem bater na porta da minha casa como eu sendo o único solucionador da situação dela. Veja só, único, não tem outro. E ela então me pede ajuda, quase como esquecendo o prejuízo que ela me fez. Muitos de nós ficaríamos indecisos: seguir o Cristo ou seguir Barrabás? Não é isso? Fazer o que o Cristo mandou ou fazer o que eu quero fazer, o que eu acho certo, o que eu gostaria de fazer nessa hora? Não é verdade? O que eu gostaria de fazer? Então, aí eu adoto, quando eu não quero seguir o Mestre, o Cristo, que já está bem claro nas coordenadas dele, eu vou adotar teorias secundárias. Eu vou atrás dos refrões do povo. Aqui se faz, aqui se paga. Agora é minha vez. Que ri por último, ri melhor. Toma, bateu, valeu. Eu vou fazer isso, olha, só para você aprender nunca mais fazer com ninguém. Tudo isso de vingança disfarçada. É uma vingança, tá? E por que uma vingança? Porque como eu sou a vítima, toda atitude minha em direção ao meu algoz que não for o perdão é vingança. Toda. Daí é porque até na lei da magistratura, o juiz que está ligado ao caso, ele tem que se afastar, ele pede afastamento, fala: eu não posso julgar isso, eu estou enrolado no meio desse processo aí, não vai dar certo, tá? Então até nós também temos que falar: olha gente, eu sou o único que não pode te ajudar porque eu estou enrolado nesse processo aqui, eu não posso. Se eu fizer qualquer atitude que não for, qualquer atitude que eu fizer e que te prejudicar, eu estou me vingando. Então é melhor eu não vou me eximir disso, vou levar você a alguém que possa te ajudar e que possa fazer. Quanto a nós, é o puro perdão.
Agora, eu posso, se eu falar assim, não, eu não quero me vingar, eu vou te ajudar. Isso seria uma atitude cristã. Tá certo? Ajudá-lo sem lembrar do passado. Seria uma ótima atitude cristã e perfeita. Mas nós, muitas vezes, dizemos assim, às vezes, a maldade, as coisas erradas, a violência resolve situações mais rápidas do que a bondade, a paciência, a tolerância. Então, por isso nós optamos assim, ó. Eu digo assim, eu sigo Jesus, mas resolvo minhas coisas como Barrabás. Eu sigo Jesus, mas resolvo minhas coisas como Barrabás. É por isso que eu não chego em lugar nenhum. Então, aqui está falando assim, chega na hora certa do sofrimento, eu pulo fora. A hora que eu tenho que mostrar a mim mesmo, porque as situações da vida são isso, é um teste. Você acredita ou não acredita? Acredito, então resolva esse problema na sua vida com a sua crença. Ou você abre mão da sua crença. Nessa aqui eu vou abrir mão, vou fazer do meu jeito. Outra, dessa eu abro mão do meu jeito. Daqui a pouco eu passei por todos os testes só fazendo do meu jeito. Aí a pergunta que eu me faço, o que adiantou eu estudar o cristianismo, se eu queria fazer as coisas sempre do meu jeito? Qual é a diferença entre eu e que me digo cristão e uma pessoa que não sabe dar nem Deus ela acredita? Nenhuma. E aí ele diz assim, os que assim procedem categorizam-se a conta de loucos, porque quem faz isso é louco. Quem abdica de seguir o Cristo, depois de conhecer o Cristo, para eleger suas próprias teorias, é louco, porquanto subtrair a colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Isso é muito interessante, por isso que eu falei que essa passagem aqui era muito interessante. Nós estamos esquecendo que nós temos um direito. Eu vejo muita gente lutando pelo direito da mulher, direito do negro, direito disso, direito daquele. Nós temos um direito sagrado. E o direito nosso sagrado é de agir conforme o nosso conhecimento. Sagrado, no caso, quando eu detenho um conhecimento de seguir o Cristo, tenho condições de seguir o Cristo, tenho vontade de seguir o Cristo, de livre e espontânea vontade, não posso ser pressionado. Gostaria muito de seguir o Cristo. Eu tenho um direito sagrado. Eu abdico dele, eu abandono ele de um direito meu, menosprezo, eu malbarateio esse direito quando eu deixo de segui-lo por livre e espontânea vontade, uma decisão minha, para seguir uma outra teoria. Então, quando você se sentir atentado, de não fazer o que você sabe que deveria fazer, você sabe que o Cristo é um dos ensinamentos de Jesus, para fazer o que todo mundo está dizendo para você fazer, lembra, você está abrindo mão de um direito sagrado, de se portar como um cristão, de viver ao lado do Cristo, porque você foi convocado, uma vez que você lutou para estar lá. É mais ou menos assim, você entrou numa empresa, você começou ali como mirim, entregador de pacote, e de repente agora você é um diretor daquela empresa. Você não diz assim, eu não estou aqui por indicação, eu vim aqui pelo meu trabalho, isso aqui é meu de direito, eu trabalhei por isso, quantas horas fiz aqui, muitas vezes no momento da empresa que eu nem recebia pelas horas extras, eu fiz mais do que a minha atividade fazia, enfim, eu tenho o direito de estar aqui. É assim também para um cristão. Depois que ele iniciou a reforma íntima, depois que ele vem estudando, depois que ele vem galgando, ele tem o direito de caminhar com Cristo.
é um direito dele. Agora a pergunta é, na empresa surge uma situação onde a sua decisão é, ou você toma dois caminhos, ou você vai para um determinado caminho e exerce o seu direito naquela posição da empresa que você tem, ou você vai para o outro abdicando do seu direito de estar naquela empresa, naquele cargo. Muita gente fala assim, de jeito nenhum, não vou abdicar do meu cargo, eu vou cumprir o meu direito, eu sou um diretor, vou cumprir, sem pensar. E por que a gente abdica do cristianismo? Rapidinho, eu estou caminhando com o Cristo, fazendo a reforma íntima, fazendo tudo certinho, trabalhando isso em mim, não é fácil, e num determinado momento eu largo tudo para isso e vou fazer as coisas do meu jeito, sabendo ainda que está errado. Mas eu digo assim, vou alcançar resultado mais fácil. Muitas dizem que a gente se deixa se iludir no mundo nosso, a gente abdica do Cristo várias vezes, porque parece que nesse mundo tudo que dá errado vence. O mal vence o bem, quando a gente dá uma olhada. Então, quando a situação é conosco e eu não quero perder, eu não quero correr o risco de perder, é melhor eu fazer o que está errado, porque fazendo o que está errado, muita gente faz o que está errado e dá certo para todo mundo. Apesar de estar errado, dá certo. Dá certo, o que é dar certo? Acontece o que elas querem que aconteça. Se eu fizer errado, vai acontecer algo que eu quero que aconteça. E se eu fizer conforme o Cristo me ensinou, conforme o certo, talvez não dê o resultado que eu quero. Então eu atribuí o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que é não ético. Compreenderam? Eu passo o tempo todo manipulando as regras, parece o STF atualmente, aí manipulando as regras para tudo. É a mesma coisa. Cada hora pode, esse aqui não pode, aqui agora pode, agora não pode. Esse contexto que nós estamos vendo assim, nós estamos fazendo isso também. Não, peraí. O que eu tenho que fazer agora nesse momento? Eu vou lá, olha, o Cristo me ensinou a perdoar. Perdoar até 7 vezes. Aí eu penso, não, no meu caso não tem como ter perdão. Comigo, não, essa situação aqui, não, essa não está escrito em lugar nenhum. Então essa comigo é diferente, eu não vou perdoar. Por quê? Porque ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Então eu também não perdoo. Muitas vezes nós trocamos essa força da maioria, de influência da maioria do povo, e nós somos muito influenciados. Existe um monte de pesquisas sociais aí, de comportamento social, que mostra o quanto nós somos influenciáveis, tá? Nós trocamos uma coisa, que é os ensinamentos do Cristo, pela força da sugestão da maioria. E por que nós fazemos isso? Ivanovich Gurdjieff, um grande filósofo, dizia que isso é um efeito rebanho. Quando nós vamos fazer algo errado, nós não queremos fazer sozinho, principalmente quando nós sabemos que está errado. Por quê? Porque eu não quero ir no suposto inferno sozinho. Se eu for e se eu tiver errado, vai muita gente comigo. Isso me conforta. O ruim é eu ir para o inferno, pagar uma conta sozinho e todo mundo ficar gritando bobão, né? Então eu quero pagar. Se eu tiver errado, eu quero que vai com muita gente errada, porque aí todo mundo chora junto. Jesus dizia assim: cego conduzindo cego, ambos no precipício. Vai todo mundo pro buraco. Mas isso conforta a gente. Então é uma dos porquê a maioria me convence. Se nós ficássemos mais fiéis e investíssemos mais no nosso entendimento em relação ao Cristo, nós íamos
aprender como funcionam as regras de justiça entre o mundo espiritual e nós. E isso é muito importante para nós. Em tudo nós precisamos de experiência. E o bem, a bondade, as ações honestas, as ações verdadeiras, as ações morais, as ações éticas, o mundo, a humanidade está carente de experiências do bem. Nós estamos há milênios e milênios de anos repetindo o mal, como se fosse um mantra, como se fosse indiscutível. Alguma coisa acontece, todo mundo vai fazer aquilo sem pensar. Séculos e séculos repetindo erro após erro, erro após erro, mesmo tendo aqui a direção do que deveríamos fazer. Mas ainda a massa, a quantidade de pessoas fazendo ainda me convence a repetir séculos e séculos e séculos. Olha a nossa história e nós vamos nos surpreender. É um círculo de sofrimento. A guerra, nossa, o que já está comprovado que ela não chega a lugar nenhum. E estamos ainda fazendo guerras, cada vez mais guerras. Que coisa interessante. Terminamos a nossa lição, a explicação da lição número 103, cruz e disciplina. Então, na hora do momento da cruz, vamos ser disciplinados, vamos carregar a nossa cruz e vamos fazer o que tem que fazer. Aqui é aquela ideia assim, fechando a nossa lição. Chega um momento difícil da minha vida, eu já tentei de tudo pelo conhecimento cristão. Eu tentei tudo que é ético, eu tentei tudo que é moral, eu tentei tudo que é correto, eu tentei tudo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Guto, não deu certo. Foi tudo em vão. Então eu diria, essa é a cruz. E diria para você, e a sua disciplina? A disciplina é aceitar os resultados. Quando eu não aceito o resultado, aí eu vou partir para outros caminhos. E de preferência, não são os ensinamentos cristãos. Porque nós não queremos, muitas vezes, que as coisas sejam diferentes daquilo que a gente quer. Nós não temos conhecimento para julgar, conhecimento que eu falo assim, para julgar um passado histórico da humanidade, da comunidade, dos meus familiares, da minha família. Eu não tenho esse conhecimento para dizer que o que essa pessoa está passando agora está certo ou está errado. Para dizer até que o que eu estou passando está certo e está errado. Como eu não tenho conhecimento de mim mesmo, muitas vezes você viveu até hoje totalmente desligado do seu comportamento. Nós fazemos atitudes copiando a multidão sem nem perceber que nós estamos errados. E quando algo nos acontece, quando vem as consequências dos nossos erros, é que a gente então vai descobrir que essas consequências é uma atitude que eu tomei lá atrás, que toda a cidade minha tomava aquela atitude. E eu também tomei. E estava errado todo mundo. Compreendeu? Eu às vezes venho fazendo coisa errada até sem tomar conhecimento. E como que eu posso, aí para que eu veja se isso é justo, correto ou não, eu teria que pelo menos me sintonizar nessa vida, nessa que eu estou, começar a lembrar as coisas que eu fiz em vários momentos da minha vida. Mas se eu não encontrar nada que justifique o que eu estou passando, então não foi nessa, foi em outra vida, com certeza absoluta. Porque ou Deus é soberanamente justo e bom, ou ele não é. E se ele não for, ele não é Deus. Você acabou de destituir Deus da cadeira dele. Se ele é soberanamente bom e justo, não existe uma injustiça no mundo.
A cadeira de testemunha para sentar, até hoje, desde que o universo foi criado, a humanidade vive gritando injustiça. Mas existe uma cadeira no céu que estão esperando o diabo, Satanás, os demônios, está todo mundo esperando que venha uma testemunha sentar naquela cadeira e dizer aonde Deus foi injusto na vida dele. Se fizesse isso, destruiria Deus. Ele não seria mais bom e muito menos justo. Quebraria a perfeição e aí vinha tudo pro lado. Aí vou ver um caos totalmente. Até hoje, o diabo vai na porta de todo mundo que grita que Deus é injusto e diz: e aí, vamos lá, vamos testemunhar. Na hora H pula todo mundo fora. Todo mundo que grita da injustiça não vai lá testemunhar. Por quê? Porque sabe que não é injusto. Sabe que não é injusto. Mas eu não sei por que eu estaria passando por isso. Talvez ainda não agora. Você não revisou ainda toda a sua vida. Mas quando desencarnar, você vai revisar tudo. E olha, muita gente já morreu antes de nós. Nenhum sentou naquela cadeira para reivindicar a injustiça sofrida. Todo mundo se cala depois. É interessante. Então a gente precisa pensar o seguinte: bom, aonde está o meu trabalho entre uma situação que eu estou passando e eu acho que não está certo eu passar isso? Aonde está eu nessa história? Qual é a minha tarefa, meu trabalho a ser feito? Descobrir por quê. Porque é mais importante do que a solução. Porque tem muita coisa nessa vida que não vai ter solução. Não vai ter. Se você ficar paraplégico, não vai ter solução. Se você nasceu cego, não vai ter solução. Estão falando de doença, mas tem muitas situações no mundo, não vai ter solução. Solução não significa nada. Mas a lição que você extrai da situação é que significa tudo. É o que você leva daqui. É o que você aprendeu com as circunstâncias daqui. Porque o corpo vai apodrecer. Seja você paraplégico, aleijado, cego, surdo, mudo, vai apodrecer. Não importa. Se você morreu saudável, vai apodrecer. Se você morreu com o corpo tomado de tumor, de tudo, vai apodrecer. Mas o que você aprendeu com as situações é o que você leva. Essa é a parte da nossa disciplina que nós resgatamos através da disciplina. Não abandonar a vida com esses olhos, de entender por que estamos passando por determinada coisa e não se é justo ou se não é justo. Ah, justo com certeza é. Eu brinco, hein? Quando as pessoas falam: Deus permitiu, Jesus autorizou, a pleiade de anjo, que não é pouca, que está nos céus, consentiu. Os bons espíritos estão vendo. Eles não estão enganados, não. Teu anjo da guarda, teu benfeitor, também está do teu lado. E por que aconteceu? Quem somos nós para dizer que não deveria acontecer?